colocar de pé, fazer uma oração. Nós já estaremos passando para o momento da palavra do Senhor. Aleluia. Pastor Everaldo. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, já ouvimos a Tua voz aqui nesta noite. Continue a falar conosco, Senhor, de uma forma linda, maravilhosa, pois anseiamos ouvir mais de Ti na noite deste dia. A Tua eleita, a Tua noiva está presente, e nós viemos, Senhor, com sede da palavra. Usa, Senhor, pastor Otoniel, usa como antes, ó Deus, como sempre tem usado. Fala conosco, é o desejo de nossa alma, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos queridos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado para sempre, engrandecido é o nome do nosso Deus, a Ele a honra, a Ele a glória e o louvor para sempre, digno de adoração, único, adorado, celebrado. Nós estamos aqui com os corações sensíveis à Tua voz, e para tanto reunirmos nessa segunda-feira constitui um privilégio, uma alegria retornar a esta igreja, uma vez que cooperamos com os irmãos em outras oportunidades. Estar aqui é um presente, um privilégio, uma responsabilidade. Pastor que preside essa casa, pastor Irineu, toda a sua família, Deus seja louvado pela vida do servo do Senhor, que aqui ministra e milita por esta boa causa, juntamente com todos os obreiros que o auxiliam neste campo de Piracicaba. Rever aqui o líder desta juventude, amigo de alguns anos, sempre que solicitado, eu atendo com muito carinho, carinhosamente chamado de Xim. Meu brother, obrigado. Obrigado pelo carinho, pela amizade de sempre, toda a sua casa e a diretoria deste coral, da juventude aqui de Piracicaba. Eu acho que foi esse ano que eu estive com vocês no evento da Comadep, é isso, né? Bom retornar, revê-los. As férias dos jovens estão acabando, né, irmão? Ou já acabou? Já acabou, né? Então vocês não foram para a escola hoje, né? Eu estou aqui entre amigos, rever aqui o pastor Eliezer Borges. Pastor Eliezer, eu era criança, ele já pregava, irmão, lá em Cabriúva. E depois eu tive o privilégio de servi-lo em Montemor e frequentar ali alguns eventos, mas já tenho, acho que mais de um ano que eu não vou lá. Mas Deus, Ele vai tocar no coração do pastor, irmão. Né, Magno? Vai levar nós dois lá. Ele não leva mais não. Pastor, bom revê-lo, viu? O senhor é um mestre e bom estarmos juntos. E pregar já é difícil, irmão. Perto de pastor Eliezer fica mais difícil ainda, mas Deus está me dando essa oportunidade. Eu vou aproveitar. Meu pastor, obrigado, viu? Eu tenho muitos amigos aqui, né? O pastor Everaldo é um amigo de acho que mais de 20 anos, né? Bom revê-lo aqui, né? Pastor Silas também, enfim, tem muita gente boa aqui. Deus seja louvado. Trouxe Bíblia aí, diga glória a Deus. A dupla que cantou aqui dispensa comentários, né? São amigos de estrada também. Bom estar com vocês, tá? Deus abençoe sempre
e muito. E os meus companheiros ali, o Sadraque, o Misaque e o Abidnego. Os 3 de barba. Meu Deus do céu. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 6. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 6. Eu quero ler com os irmãos 2 versículos, e você pode permanecer com a Bíblia aberta para nós refletirmos nessa peça ou nesse texto, tá? João capítulo 6 diz assim para nós, versículos 7, ou melhor, 8 e 9. Diz o texto sagrado: um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhes: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Vamos repetir essa última frase, dando ênfase a essa pergunta. 1, 2, 3, já. Mas o que é isto para tantos? Amém? Se assente, por favor. Meus irmãos queridos, eu estava raciocinando e pedindo aos céus um direcionamento para ministrar-lhes nessa oportunidade, quando esse texto sabido, secado, esboçado, predicado, tem sido base de citações ou de referências, tanto em cânticos quanto em prédica, que traz para nós a tônica ou a temária da multiplicação de pães e de peixes. Esse texto, de fato, é muito familiar. De maneira direta ou indireta, você já foi ministrado, seja ela composta ou lacônica, a respeito desse cenário de multiplicação de pães e peixes. Existem 2 textos da Bíblia dificílimo de se pregar. É aquele texto simples, familiar, conhecido, e aquele texto complexo, de difícil compreensão. E nesses 2 extremos, quando você olha os textos simples, você pode ignorá-lo, desdenhá-lo, e logo esse texto que era tão simples, você fechando os olhos para ele, você pode perder o extraordinário que está inserido em uma peça, e você diz assim: de novo? E o complexo, você tem o extremo de que difícil demais, pastor, e hoje eu não estou com cabeça para isso, viu? Esse texto é muito difícil. Logo, recusar o esforço de entender um texto complexo, você pode perder uma grande oportunidade de se aprofundar em uma espiritualidade madura, etc. e mais. Por isso que não existe textos da Bíblia simples e nem comuns. Existem textos familiares. Este é um dos que vem trazendo para nós a multiplicação feita por Jesus, 5 pães e 2 peixinhos. Esse texto é tão rico porque nós lemos na escrita de João 6, mas Mateus também o escreve no capítulo 14, Marcos no capítulo 6 e Lucas no capítulo 9. E esta é a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. Jesus também fez outra, 7 pães e 1 peixinhos, que Mateus registra no capítulo 15
e Marcos no capítulo 8. Mas não foram somente estas multiplicações de alimentos na Bíblia. No Antigo Testamento, por exemplo, pela via do profeta Eliseu, segundo Reis capítulo 4, nós temos 100 homens comendo 20 pães de cevada. Sendo que aqui, cada crente desse deve comer uns 5. Imagine 100 homens comendo 100 pães, ou 20 pães. Ou seja, milagres que a Bíblia registra para nós de uma maneira marcante, extraordinária e fenomenal. Mas eu quero esta noite me ater nesse texto de João 6 e meditar com os irmãos dentro de uma premissa usando uma ferramenta da hermenêutica que é um contexto situacional. É quando você recorre a outros contextos, ou você faz conexões com outros textos fora do texto em voga, do texto em tese, e você tem a maior possibilidade porque tem a visão de um todo. Ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram esse cenário. Então, se você pegar pontos de vista dos 4, você vai ter um conteúdo mais rico do que de um só. E foi este o tratado e o trabalho que fiz, apanhando esses textos e traçando um paralelo e pensando lições que eu quero deixar para a sua vida espiritual, para o seu crescimento ministerial, sua vida social. Enfim, o cenário começa no versículo 1, e o telão, por favor, vai nos ajudar nisso, quando no capítulo 6 e no versículo 1, a expressão do texto é muito linda, dizendo assim: depois disto, partiu Jesus para o outro. Eu gosto de pensar nisso aqui, depois disto. Disto o quê? O que aconteceu antes disso, para que isto agora estivesse acontecendo e o texto estivesse dizendo depois disso? Obviamente aconteceu alguma coisa antes disso. E quando você vai na abordagem de um todo, o Mateus escreve com peculiaridade, precisão, o que está acontecendo antes disso. Sabe o que era? Aniversário de Herodes, Mateus 14. Porque a proposta cronológica desse episódio é no finalzinho da tarde. Mas quando você vai para amanhã do dia, você percebe que é festa na casa de Herodes, é data natalícia. Herodes está de aniversário, gente. E convidados estão por ali, mesa posta, música, dançarinas. E o texto diz na síntese que uma menina vem dançando e ele se agrada e diz assim: quero lhe dar um presente, você quer ganhar o quê? A menina não sabe o que responder, vai perguntar para a mãe. E a mãe, gente boa demais, diz assim: a cabeça do profeta João Batista. E quando a menina chegou para o Herodes e disse: eu quero ganhar a cabeça do profeta, o Herodes ficou impactado. O texto diz que aquele pedido foi assim, algo chocante, mas ele não podia voltar atrás e disse: ok. Enviou seus subalternos, decapitaram João e trouxeram a cabeça na bandeja. O texto não disse se a festa parou, acabou. O texto só diz que os discípulos foram buscar o corpo de João e foram reportar a Jesus. Quando reportaram a Jesus, Jesus reúne os seus discípulos e disse assim: vamos partir para o outro lado do mar, porque eu preciso descansar. Pastor, Jesus vai viver o quê? Jesus vai viver um momento a sós, aquilo que nós chamamos de solitude, que é gritantemente diferente de solidão. Solitude é quando eu decido ir para um lugar a sós, ficar comigo mesmo, para uma profunda reflexão. Tenho hora de ir e hora de voltar. Solidão não. Solidão é estar em quaisquer lugar sem sequer ter a mim mesmo comigo. Isso é solidão. Jesus não. Jesus vai para uma profunda reflexão, como que vivesse um luto,
obviamente que vai num processo de negação. Meu Deus, meu primo, João Batista. Israel perde quem, gente? Um profeta. Então Israel perde um profeta, Jesus perde um primo. Quem é que não se sente? Que isso? Preciso pensar esse negócio. Vai para onde, Jesus? Eu vou para o outro lado, eu vou para além das águas da Galileia. E foi para lá que ele foi. E quando ele vai por água, a multidão vai por terra. Quando chega lá, é que acontece esse episódio da multiplicação de pães e peixes. Isso aí já é final de tarde. E quando já é final de tarde, ele diz assim: despede o povo que eu vou subir o monte. Jesus ainda insistia em ficar a sós. Mas quando ele sobe o monte, já é madrugada, e os discípulos estão no meio das águas, mar encapelado, águas revoltas, ventos fortes. Jesus percebe lá de cima e vem andando. Quando ele vem andando, é o episódio do Pedro, que diz assim: se és tu mesmo, mandaria ter contigo. Jesus disse: vem, Pedrão. E ele foi, e começou a afundar. Quando ele começa a afundar, Jesus estende a mão e diz: vem cá, meu filho, deixa eu botar você no barco de novo. Botou Pedro no barco. Chegaram do outro lado da margem, já é manhã de outro dia. E quando chegaram lá, os que ficaram sabendo vieram, tocaram nele e foram curados. Ué, pastor, o que é que o senhor trouxe para nós? Um contexto situacional. Para quê? Só para te expor, percebeu? Como é que começa o dia? Morte. Como é que começa o dia? Decapitação. Como é que começa o dia? Jesus perdeu um primo e um profeta. O que ele faz à tarde? Multiplica pão e peixe. O que ele faz na madrugada? Anda por cima das águas, socorre o Pedro. O que ele faz na manhã do outro dia? Cura quem tocasse nele. Só para explicar para nós, notícia trágica aqui embaixo na terra. De manhã não impede o agir de Deus à tarde no céu, na sua vida. Eu estou trazendo uma clareza para o coração de alguém que só porque ouviu alguma coisa trágica está dizendo o quê? Não quero mais, não vou mais, para mim não dá mais. Você não é melhor do que Jesus. Ele ouviu algo caótico na manhã, trabalhou à tarde, trabalhou de madrugada e trabalhou no outro dia. Por que você está pensando em parar? Numa segunda-feira, Jesus lhe trouxe aqui para dizer: depois de uma notícia trágica, eu ainda lhe uso depois disso, depois disso, depois disso, depois disso, depois disso, depois disso. Pastor, mas está difícil demais. Eu sei. Pastor, olha, eu perdi algo. Foi meu primo, foi minha mãe, foi meu pai, foi meu emprego. Olha o que aconteceu. Jesus também poderia se dizer: eu não vou multiplicar nada não, gente, eu estou vivendo agora aqui. Aí Jesus ensina para nós: Otoniel, ainda dá. Otoniel, ainda tem como. Por quê? Porque o salmista diz assim: aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, trará consigo os seus molhos. Vamos dar ênfase nisso aqui. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, andando e chorando, andando e chorando. Percebeu o sincronismo do texto? Para quê? Só para ensinar para nós. Andando e chorando. Quem é que foi que lhe disse que para chorar tem que parar? É andando e chorando, andando e chorando. Tem gente que veio aqui chorando, mas está andando. Veio aqui chorando, mas está cantando. Veio aqui chorando, mas está pregando. Veio aqui chorando, mas já deu glória. Veio chorando, mas ainda está aqui servindo. Quem pode celebrar o nome de Jesus por isso? É depois disso. Você pode gritar isso, por favor? Depois disso. Vamos lá, 1, 2, 3, já? Depois disso. Tem muita coisa ainda para acontecer depois disso, irmão. E aí Jesus entrou, olha o que diz o texto, e partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Aqui você tem, por exemplo, Tiberíades, águas de Genezaré ou da Galileia. São as mesmas águas, só se difere pela extensão ali nas localidades, mas são as mesmas águas, tá? Tiberíades, Galileia, Genezaré, ok. Versículo 2: e grande multidão que o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então o que Jesus fazia até então? Curava os? Qual era a fama dele? Ele cura, ele cura, ele cura, ele cura, irmão, ele cura. O que a multidão fomentava, apregoava, espalhava, entendeu? Ele cura. Todo mundo conhecia ele, porque ele curava. Jesus tinha multiplicado alguma coisa daqui? Não. Ele curava. Aí o texto diz:
E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os discípulos. Ora, eles estão do outro lado. Jesus quer ficar a sós. Enquanto Jesus passa pelas águas, se assenta no outeiro do outro lado, a multidão vem vindo por terra, certo? Aí o versículo 4, João dá uma pausa só para pontuar algo assim do tempo cronológico, né, para os ouvintes. E a Páscoa, festas dos judeus, estava próxima. Ponto. Ao 5. Então Jesus, lá do outro lado, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele por terra. Lembra que eu disse? Eu gosto disso. Então Jesus, levantando os olhos, porque ele estava como, pastor? É luto, irmão. Aqui é momento a sós. Estava ali refletindo. Meus discípulos, Herodes, né? Cruento, crudelíssimo, que morte, não? Quando ele levanta os olhos, ele vê a multidão. Quando ele vê a multidão, ele diz: Filipe, onde compraremos pães para estes comerem? Quando eu olhei para isso, eu disse: ora, não tem ninguém com uma faixa escrita assim, ó, fome. Não, irmão, se tivesse uma faixa, estaria escrito o quê? Cura. Porque o povo vinha por causa das curas. O povo vinha, só vinham os enfermos, pela cura que ele fazia. Quando ele levanta os olhos, ele diz: tem pão? Eu falei: ora, se não tem ninguém com uma faixa escrita fome, ou escrita queremos pão, por que Jesus olha e diz: alguém tem pão? Só para ensinar para nós, doutor Niel, você pode vir ao meu encontro querendo algo, mas quando eu te olho, eu vejo que você precisa. Então você vem querendo cura, eu te olho e vejo que você precisa de pão. Mas eu tenho algo para dizer para os irmãos. Quando eu analiso essa palavra e levantando os olhos e vendo, essa palavra vendo, fazendo uma exegese dela, no básico aqui, bem no raso, nos dá a ideia de perscrutar, sondar no intrínseco, no íntimo. Era Jesus dizendo assim para nós: Otoniel, quando você olhar, você vai enxergar. Quando eu olhar, eu vou conhecer. Quando você olhar, você vai enxergar. Quando eu olhar, eu vou conhecer o íntimo, conhecer o que está aí dentro. Eu estou falando com alguém hoje que você veio aqui dizendo para alguns: eu preciso de algo X. O céu te viu e diz: não é isso que eu vou te dar, eu vou te dar o Y. Pastor, mas como assim? Deus vai me frustrar? Não, Ele vai dar o que você precisa. Pastor, mas e o que eu quero? Fique tranquilo, se você ficar no lugar de receber o que você precisa, Ele vai te dar o que você deseja. Quem pode celebrar o nome de Jesus? Eu estou falando com alguém que saiu de casa dizendo: eu preciso disso, eu preciso disso. Aí o céu se abre para nós numa segunda-feira para dizer: eu vou lhe dar o que você precisa, e você vai sair daqui abastecido, cheio, feliz. Quem pode celebrar o nome de Jesus? Olha que coisa linda nisso aqui. Ele olha e diz assim: tem alguém aí, ô Filipe, onde compraremos pão? Eu gosto disso, porque olha só, quantos discípulos Jesus tem, ou tinha, né? Aqui na íntegra, quantos, irmãos? 12. Você já pensou na ideia, na hipótese de ser destacado entre 12 pelo seu líder? Pastor, na igreja pelo menos, ou no trabalho, quando o meu líder chega e fala assim, ó, fulano, e você olha do lado, tem mais 11, como é que você se sente? Mas por que eu? Chama quem está do lado aqui. Peraí, está de marcação comigo? Peraí, eu de novo? Por que eu? Então você tem esse extremo de se manifestar como quem diz: mas de novo? E qual é o outro extremo, pastor? É aquele aqui, ó, fulano? Pois não, porque o senhor perguntou para a pessoa certa. Esses 11 aqui sabem de nada. Por favor, quer saber do quê? Quando eu me destaco entre os pares, eu tenho esse sentimento, ou de, mas eu? Ou de, pode falar, pois não, o senhor sabe que eu sei e sabe para quem pergunta, pois não. Era Jesus dizendo: Filipe, só que você vai perceber, olha que coisa interessante, que no versículo 1 diz para nós assim, ó, e Jesus partiu para o outro. Irmão, o que é o outro lado do mar da Galileia?
é o outro lado. Qualquer lugar é o outro lado. Qualquer lugar que seja o outro lado é o quê? O outro lado. Qualquer lugar que seja o outro lado é o outro lado. Mateus diz, outro lado. Marcos diz, outro lado. João diz, outro lado. Lucas não. Lucas diz assim, ó: e atravessando o mar da Galileia, chegaram numa cidade chamada Betsaida. Opa! Então Lucas dá um ponto geográfico. Eles chegaram onde? Betsaida. Aí Jesus deu uma olhada para a região e disse assim: ora, eu nasci em Belém, cresci em Nazaré e agora moro em Cafarnaum. Não conheço Betsaida. Quem é daqui? João 1,44 diz que era o Filipe. Então ele olhou para Filipe e disse: onde compraremos pão para esse povo comer? Simples assim. Só para ensinar para nós. O que, pastor? Que Jesus jamais vai fazer pergunta de lugar que eu não conheço. Pastor, eu não entendo assim, como é esse negócio? Vou dizer agora. Quem mora naquela casa? Você. De quem é aquele cônjuge? Seu. De quem são aqueles filhos? Teu. Você congrega onde? Lá. Aquela igreja de quem? Tua. Aquele departamento que você lidera? Teu. Então por que você está buscando resposta em outros lugares, de outras pessoas, de outros alguém, sendo que quem tem que ter resposta é você? Do teu cônjuge é teu, do teu filho é teu. Aí tem gente que fica transferindo responsabilidade. Aí Jesus marca uma segunda-feira para dizer: aprenda a se posicionar e ter resposta de lugares que é tua responsabilidade. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Cheguei para dizer para alguém: da tua vida quem tem resposta é você. Do teu ministério quem tem resposta é você. Simples assim. Simples. Aleluia. Aí Jesus olha para o Filipe e diz assim: onde compraremos pão? Quem pergunta isso? Jesus. Eu gosto demais de pensar nessa hipótese. Ó, versículo 6. Tem que ler isso assim, ó. Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. De usar essa humilha, por quê? Porque a sensação que dá é que João está narrando: ei, Jesus perguntou para o Filipe. Aí ele dá uma pausa. Só o Espírito Santo para inspirar o João para dizer assim, ó: escreve aí que ele perguntava só para experimentar, porque ele bem sabia o que estava por fazer. Eu estou sentindo graça para dizer isso para alguém. O que, pastor? Olha só, deixa eu construir para você aqui. Olha só, Jesus sabia o que ia fazer, mas perguntou para o Filipe. Então você pode pensar assim: pastor, aí eu posso pensar que Jesus perguntou para expor o querido irmão, né? Perguntou, agora eu vou expor ele ao ridículo. Onde compra? Não. Aqui é Jesus dizendo assim, ó: ô Filipe, deixa eu participá-lo aqui no meu feito. Onde tem? Por quê? Porque Jesus poderia muito bem falar assim, ó: aquele povo está com fome. Ponto, fiz pão, pode comer. Ele podia ou não podia? Mas por que ele participa, Filipe? Só para ensinar para nós, Toniel? Eu posso fazer, mas se eu fizer só, eu não te experimento. Se eu fizer só, você não cresce. Se eu fizer só, você não amadurece. Se eu fizer só, você não tem robustez. Pastor, então o que está acontecendo comigo? É Deus dizendo: você está no experimento. Só tem experiência para contar quem passa pelo experimento. Então Deus está dizendo assim: eu tenho o controle. Estou sentindo graça para dizer isso para alguém. Eu estou no controle de tudo. Eu só estou te envolvendo para você crescer. Eu só estou te envolvendo para você amadurecer. Eu só lhe abro algumas incógnitas para você crescer. Então as perguntas que o céu lhe fizer, ele já tem resposta. Ele só está lhe envolvendo para fazer você crescer, amadurecer. Deixa eu dizer algo para alguém agora. Olha só, esses dias eu estava conversando com alguém sobre um texto muito sabido de todos nós. Mas pensa num texto sabido.
e pregado e citado, que é o texto da muralha de Jericó. Ah, pastor, outro texto. Olha só, Deus disse assim, Josué 6, 7 por ali, né? Reúne o povo e vem para cá. Fechado, Jeová, bora lá. E o que vai fazer? Dá volta. Só isso? Por hora é. Por que dá volta? Porque a muralha vai cair. Uau! Bora então? Bora! Olhou para as paredes, nenhuma trinca. Josué, trinca nenhuma. Josué diz, que Deus mandou voltar amanhã. Segundo dia, mais uma volta. Terceiro dia, mais uma volta. Quarto dia, mais uma volta. Quinto dia, mais uma volta. Você voltaria no sexto? Você voltaria no sexto? Ô, Josué, e como é que é isso? Deus mandou voltar amanhã. Amanhã. Nós somos seres sequenciais, habituais. Nós somos seres programados, repetitivos. Irmão, para quem deu 6 dias, uma volta por dia, o que se esperava no sétimo? Mais uma. Quando chegou lá, Jeová falou, hoje é 7. Aí você vai no texto, quantos dias foram? 7. Quantas voltas? 13. Pastor, para que tudo isso? Irmão, você já imaginou um crente de Israel contando testemunho na Assembleia de Deus de Israel? Olha como ele contaria: meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós chegamos diante da muralha e Deus fez, e a muralha caiu, agradeço a minha oportunidade, em nome. Não, meu irmão, testemunho de crente tem que ter drama. Eu fui no primeiro dia, a muralha nada, mas eu voltei no segundo. Entendeu? Eu fui no terceiro dia, nem se mexeu, mas eu estava lá agarrado no terceiro, irmão. Cheguei no sexto dia, falei, não caiu ainda. Aí Jeová disse, volta amanhã, que amanhã são 7. É Deus dizendo, Otoniel, eu vou permitir isso para te experimentar. Porque quando você contar isso para alguém que estava pensando em desanimar, ele vai olhar para você e dizer, não vou parar porque ele não parou e Deus fez. Eu não vou desistir porque ele não desistiu e Deus fez. Então o que está acontecendo contigo, o céu já sabe o final. Não pare, não pare, não pare, não desista. Deus está no controle de tudo. Ele diga, maior rebasse. Eu estou sentindo graça para dizer isso para alguém. Deus está no controle de tudo isso. Tem uma canção que diz, né? Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. De nada, de nada, de nada, de nada. Aleluia. Tem uma graça de Deus aqui dizendo para alguém, eu só estou experimentando você. Uremai. Aguenta! Ô Felipe, onde compra? Aí sabe o que é interessante? Que o 6, né, que diz, ele dizia isso para experimentar. A sensação que se dá é que o Felipe, foi embora. Mas não é que o Felipe está no 7, irmão. Ó Felipe, o negócio é o seguinte, Jesus, 200 dinheiro de pão não lhes bastarão para que cada um tome um pouco. Respondeu? Não. Bota o 5, por favor. Olha o que Jesus perguntou. Felipe, onde? Felipe, onde? Olha o que Felipe respondeu. É caro, 200 dinheiro é caro. Eu não tenho, e se tivesse também não dava. E Jesus perguntou o quê? Onde? E ele está dizendo, é caro, e eu não tenho. Jesus perguntando, onde? Ele está dizendo, é caro, e eu não tenho. Aí o céu desce na casa para dizer para alguém, eu não perguntei quanto é. Eu perguntei onde é. Só que isso aqui agora entra numa esfera extremamente profética. Por quê, pastor? Porque agora é só para quem crê. Racionalista agora faz bico. Mas quem tem fé agora, levante a mão. Para quê? Para entender esse processo aqui, ó. Deus está dizendo para alguém, eu não quero saber
quanto, eu quero saber onde. Então você recebe isso agora? Pode passar em frente àquele condomínio fechado e dizer: não sei quanto, só sei que é aqui. Passa em frente àquela concessionária e diz: não sei quanto, só sei que é esse. Passa em frente àquela universidade e diz: eu não sei quanto é mensalidade, mas eu sei que é aqui. Eu estou falando com alguém que está recebendo agora, que vai preparar o testemunho para contar. É uma graça de Deus que está descendo sobre nós, e Deus está dizendo: aprenda a responder as perguntas que o céu está te fazendo. Onde é? 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 Pastor, por que Deus está falando assim comigo? Onde é? Porque quanto é, eu pergunto, se tiver eu pago. Para que eu vou dizer para os céus: me ajuda, se eu tenho o quanto preciso? Aí Jesus pergunta: e aí? Ele falou: 200 denários não bastarão para que cada um coma. Irmão, Filipe não tem, e na possibilidade de ter, não daria. Conhece algum Filipe assim? Ok, agora olha para cá, por favor. O que é 200 denários? Ué, pastor, 200 denários, 200 dinheiros. Biblicamente, Mateus capítulo 20 diz para nós que um denário, um dia de trabalho. De novo, um denário. Então, para se ter um denário, era só trabalhar um dia. Aqui em Piracicaba, então, um denário está R$1.700, é isso? O dia aqui de trabalho? 2.000? É dois. Pense comigo aqui, ó. Um denário, um dia de trabalho. Quantos denários o Filipe disse que possivelmente precisaria? 200. Vamos fazer umas contas aqui bem rápida. Quantos são em meses 200 dias? 30, 60, 120, 150, 180, 6 meses. E pastor, e agora? 20 dias. Esse dedo meu aqui é 20 dias, É porque se um é 30, esse aqui é 20, irmão. Percebeu? 6 meses e 20 dias. É muito ou é pouco? 6 meses e 20 dias é muito ou é pouco? Para trabalhar é muito, para tirar férias é pouco, então depende. Nesse caso aqui, era o Filipe dizendo assim: Jesus, só daqui a... Era o Filipe dizendo: Jesus, a única possibilidade que eu estou vendo, ainda que não dá, é só daqui. Aí Jesus falou: não, meu filho, o negócio vai ser agora. Pastor, não entendo. Vai entender hoje. Eu estou sentindo graça de Deus para dizer isso para alguém. O que o processo jurídico, o que o desdobramento jurídico, o que o da tratamento terapêutico, medicamentoso estava lhe dizendo: pode ser que daqui 6 meses teremos um diagnóstico positivo, vamos ver o que é que vai acontecer. Jesus desce na casa hoje e diz: eu posso realizar o milagre ainda agora. Aleluia. Só quem acredita nisso, Jesus pode fazer o milagre, abrir a porta, fechar a porta, fazer o que Ele quiser ainda hoje. O que demoraria? Aleluia. Aí o Filipe: então, 200 dinheiro e tal. De repente, quem é que chega? 8. O André. Parece que eu estou vendo o André chegando como assim, Esse Filipe não sabe de nada, irmão. Quem não perguntou para aqui? Pergunta para o pai, Aqui, Jesus, olha o 9. Está aqui um rapaz. Sensação que eu tenho que o André chegou como salvador da incredulidade do Filipe, irmão. Eu encontrei um rapaz e tem 5 pães e 2 peixinhos.
ponto e vírgula. Porque no ponto e vírgula parece que eu estou vendo os discípulos olhando para ele assim, ó. Sabe de nada, inocente, amado. Ô André, dá uma olhada para trás. Aí o André. Aí o mesmo André fala assim, ó. Mas o que é isso para tantos, né? Então por que trouxe? Você não acha que quando o André encontrou esse garoto, o André já sabia que era pouco? Mas mesmo assim o André, eu vou levar para ele. O André, vai não, vou levar. O André, o Felipe acabou de passar um vexame agora, você vai passar? Vou passar não, rapaz, vou levar para ele, vou levar. André, mas esse aqui parece que é pouco na minha mão, é pouco na minha. Eu estou sentindo graça para dizer isso para alguém. Deixa eu dizer uma coisa, olha só. 5 pães e 2 peixinhos, é pouco ou é muito? É pouco. Mas você percebeu que no versículo 10, Jesus não vai dizer para o Felipe, é pouco. Não, quem disse pouco foi quem? O André. Para quê? Para ensinar para nós que na mesma frase que eu penso que eu encontrei a solução, eu mesmo digo, não encontrei. Pastor, troque miúdos, vou trocar. Já acordou aquele dia assim, ó? É hoje, rapaz. Hoje eu vou botar para quebrar, irmão. Hoje eu vou amassar mesmo. Hoje eu vou entrar no trabalho. Eu não vou bater a meta, eu vou explodir a meta. Hoje eu vou chegar lá, não sei o que. Hoje. Irmão, você levantou, é hoje. Quando você abriu o celular, a primeira mensagem que você viu, você falou, mas também não é tudo isso também, porque olha esse boleto para pagar. Meu Deus do céu, olha essa mensagem do chefe. Jesus tem misericórdia, olha isso. É Jesus ensinando assim para nós, Otoniel. Isso é normal. Na mesma frase que você diz que pode, você vai dizer que não pode. Na mesma frase que você diz que dá, você vai dizer que não dá. No mesmo dia que você diz que pode, você vai entender que não pode. Mas fique tranquilo, que eu estou no controle. Mas eu começo a encerrar agora, porque olha só o que acontece aqui. Jesus tinha pão e peixe? Não. Quem tinha era o menino. 5 e 2. É pouco, não é não? Só que eu nunca vi o céu desprezar nada pouco. Não. O que Eliseu disse para a viúva? O que tem em casa? Eu não tenho nada. Se não, tá, então pega essa que você estava quase esquecendo. E pega os vasos vazios e vai despejando. Você vai ver o que vai dar. Ou seja, ele não despreza o pouco. Pastor, o que é pouco na prática? Vou dizer o que é pouco na prática. Tem gente que chegou aqui e do lado dele tinha um irmão que diz assim, ó, glória a Deus! Mas ele trouxe um pouco. O que ele trouxe? Só o gló. Isso é prática. O irmão do lado diz, aleluia! E como ele trouxe só um pouquinho, ele fez o quê? Não é nem o ale, é só o al. Só que o culto foi acontecendo e o céu foi dizendo, entrega um pouco. Do gló já foi pro glória. Do al já foi pro aleluia. O pregador foi pregando, o pastor foi ensinando, aleluia. E o do lado que estava no glória já está glória. E o inferno está dizendo, esse pouquinho dele ele vai desistir. O céu diz, esse pouquinho dele ele vai entregar. Eu estou falando com alguém que veio aqui pensando, pastor, mas é pouquinha força demais, mas chegou. E quem chegou com pouca, o céu vai se abrir sobre você. Oh, meu Deus. O céu trabalha assim, quando não tem, ele cria. Quando está bagunçado, ele arruma. Mas quando tem um pouquinho, ele multiplica.
Ei, tem uma graça de Jesus aqui, irmão. Meu Deus. Me dá aqui, vá. Aí Jesus tomou e deu graças. Mas sabe o que é lindo nesse cenário aqui? O que, pastor? Que você percebeu que na mão do menino, quem comia? O menino. Na mão do discípulo, era só passando de mãos. Mas o que é que o menino fez? Entregou na mão de André, que entregou na mão de Jesus. Então você percebeu? O que, pastor? Que o milagre começa quando a mão de quem tem entrega na mão de quem pode. Você percebeu? A mão de quem tem entrega na mão de quem pode. Por quê, pastor? Porque a dependência abre porta da providência. Aí Jesus pegou, sentou e disse assim para os discípulos: podem repartir, por favor. Havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quantos queriam. Você já pensou como é que foi essa distribuição? Não, pastor, não pensei. Parece que eu estou vendo a cena e eu vou, pelo menos exemplificar aqui para você. Parece que eu vejo os discípulos assim, com uma espécie de uma bandeja, algo do tipo. Obrigado, obreiro. E aí, pode ir, Jesus? Pode distribuir para a multidão. Vai, distribui. Mas como é que distribui 5 pães e 2 peixes? Parece que eu vejo o João distribuindo. O João chegando assim, falando assim, ó: por favor, pega um pedacinho. É Jesus que está fazendo isso. Ele é maravilhoso, né? Meu Deus. Pega outro. Pega um peixe. Isso. Eu fico imaginando o Pedro servindo, irmão. Olha o Pedro servindo. Vai, pega logo que eu não sou garçom. Vai. Glória a Deus. Parece que eu estou vendo o Tomé. Olha como que o Tomé serviria. Dá uma olhada dos lados e diria assim, ó: pega vai que não dá. Mas para acabar mesmo, eu fico imaginando, é o Judas servindo. Olha como é que o Judas serviria. 1 é seu, 2 é meu. Pastor, Jesus poderia apanhar os cestos, os balaios, seja lá o que for, e pegar um pão e fazer algo extraordinário, aquele monte de pão, e dizer para o povo: vem buscar. Mas não, ele disse para os discípulos: distribui. Eu fiquei pensando, meu Deus, por que Jesus pediu para os discípulos? Olha só, quem escreveu? Mateus, Marcos, Lucas, João. Quando eles trazem o cenário, Marcos dá um detalhe poderosíssimo. Marcos disse assim, ó: e o dia do ministério de Jesus era tão corrido que eles não tinham tempo nem para comer. Os discípulos eram gente, a multidão estava com fome, então os discípulos também. Ora, pastor, onde é que o senhor quer chegar? Estou chegando para dizer para você que a probabilidade dos discípulos servir o pão com o estômago vazio foi altíssima. Era mais ou menos assim, ó: ô João, o que é, Pedro? Pensa numa fome, mano. Nós estamos desde cedo com ele. Pode comer um pouquinho? Agora não. Ele mandou servir primeiro a multidão.
Vamos servir. Vamos servir. Ô João, e nós? Relaxa. Ô João, como é que fica, gente? Fique tranquilo. Vai servindo, vai servindo. Ô João, esse povo está comendo demais. Vai servindo, vai servindo. Ô João, vai sobrar não, vai servindo, rapaz, vai servindo. Ô João, como é que vai ser isso? Ô Pedro, vai ser... Ele mandou servir, mandou servir, mandou servir, mandou servir, mandou servir. Quando o povo comeu, quando o povo se fartou, quando eles olharam, quantos cestos sobraram? Quantos? E quantos discípulos eram? Não há no texto, não há uma indicação absoluta. E os 12 eram para os 12. Eu sei que não há. Agora, toda obviedade tem que ser dita. Ora, quantos discípulos? Quantos cestos? Cada um pegou um. Ponto. Era o céu dizendo assim: Otoniel, percebeu? Serviu, mas chegou a hora de ser servido. Pastor, não entendo. Entende agora e eu encerro. É Deus dizendo para alguém: vai cantando, vai pregando, vai liderando, vai administrando, vai secretariando, vai servindo. Por quê? Porque o que é teu já está preparado. Eu vou mais além ainda. Estou falando com alguém. Eu estou falando com alguém agora, que às vezes você chega para o culto, se assenta e o seu coração acelerado, seu estômago emocional vazio, e você dizendo: que fome emocional, que fome espiritual. Como alguém poderia falar de Jesus, falar uma palavra de Jesus para mim, uma palavra profética agora? De repente alguém senta do seu lado e diz: tem alguma coisa de Deus para mim? Dá para você orar por mim agora? E Deus fala: ora. Você diz: eu estou com fome? Ora. Eu estou com fome? Fale. Quantas vezes você vai para o trabalho faminto, problema na cabeça, um negócio terrível, alguém chega do teu lado desesperado, com fome, e Deus diz: dá de comer para ele. Você diz: e eu? Ele diz: fica tranquilo, o teu cesto já está provido, o teu cesto já está guardado. Estou falando contigo. Dá um tom para mim aí, maestro, por favor. Lembrei de uma canção aqui. Deus está falando com alguém agora, dizendo assim: apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Cadê a bandeja? Cadê a bandeja? Cadê a bandeja? Cadê a bandeja? Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido. Eu estou falando com alguém agora. Camanala soldere virala jorevera massi. Remididio massi camara jorevera. Deus desce na tua frente e diz: vai servindo que eu cuido de ti. Vai servindo que eu cuido dos teus. Vai servindo que tudo está no meu controle. Vai servindo a congregação que nada saiu do meu controle. Cante, pregue, sirva, diaconia, ore, cuide. E pastor, os céus estão dizendo: eu estou vendo tudo isso. E eu desci com abraço hoje. Eu desci com abraço hoje, diz o teu Senhor.
Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 de cevada que sobejaram aos que haviam comido. 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. 15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar, ele só, para o monte. Ponto final. Eu tive um professor de hermenêutica que me dizia: Otoniel, quando acabar o texto, acabou a mensagem. Eu comecei e eu terminei. Para dizer para alguém que nesse texto aqui, a doutrina, todo texto tem uma doutrina. A doutrina desse texto é Jesus dizendo assim: eu sou o pão da vida. Jesus, pastor, se Jesus é o pão da vida, por que o senhor falou que ele multiplica esses pães? Pois é, só para dizer para você que assim como aquelas pessoas comeram, saciaram, fartaram, ainda sobrou para os discípulos, é Jesus dizendo para nós: eu estou aqui na casa, estes comeram, estes têm o pão, e você, porque ainda está faminto. Pastor, você está falando com quem? Contigo, que parou, que deixou, que largou tudo. Aí Jesus prepara uma segunda-feira para dizer: hoje você volta. Hoje você volta com o estômago cheio. Por quê? Porque Jesus é o pão que vai alimentar a sua alma hoje. Pastor, mas é um evento de jovem, sim, está parecendo mais um culto de ensino. É, irmão, você não vem para o culto de ensino, Jesus te pega no evento de jovem mesmo, numa segunda-feira, para dizer para você: a minha palavra te alimenta, a minha palavra te preenche. Eu pergunto, e você, meu amigo, minha amiga, você que está entre nós, que já faz tanto tempo, não é? Talvez você parou, desistiu. Aí Deus é capaz de marcar uma segunda para dizer: ei, volta hoje. Eu quero saciar a sua alma. Onde está a primeira menina, o primeiro menino, o senhor e a senhora, que deseja hoje tomar a maior decisão da sua vida, de voltar para Jesus? Onde você está? Tem alguém entre nós que deseja tomar essa decisão agora? Levante a sua mão para eu ver você. Cadê a primeira pessoa? Pastor, eu quero. Vem para Jesus agora. Onde está você? Onde você está? Na galeria aqui tem alguém? Aqui na nave da igreja alguém? Pastor, eu quero. Tanto quero quanto preciso. Tanto quero quanto preciso de Jesus hoje. Enquanto você entra na intercessão comigo, um coração está sendo tocado. Ouvidos ouviram. E a palavra está dizendo: cadê você? Vem agora. Pastor, eu quero. Eu preciso. Tem alguém vindo? Venha cá. Eu quero orar. Eu e esta igreja deseja orar por você. Ficam em pé, por favor. Ficam em pé na intercessão. Isso. Que Jesus está dizendo para alguém: eu quero hoje alcançar você. Aleluia. Aleluia. Aleluia.